Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD registrou 2 falhas que merecem atenção imediata de quem colocou inteligência artificial dentro do fluxo de trabalho. CVE 2026-73034 no DBGPT, com descrição de escrita arbitrária de arquivos por peça transversal em uma rota de upload, e CVE 2026-73032 no Papers GPT-4 em que código retornado de um endpoint de LLM pode chegar a uma chamada de eval sem saneamento adequado. Em português claro, não estamos falando de prompt engraçado nem de vazamento hipotético. Estamos falando de ferramentas de inteligência artificial que podem ficar perto de documentos, bancos de dados, pesquisas e automações, mas que precisam ser tratadas como aplicações críticas. Tese central. A onda de ferramentas de inteligência artificial internas cria valor, mas também cria superfície crítica quando upload, identidade e resposta de modelo entram em produção sem o mesmo rigor de uma aplicação corporativa. Pergunta dramática: quando uma ferramenta de inteligência artificial aceita arquivos, conversa com modelos externos e roda perto de dados sensíveis, ela ainda é um experimento ou já virou um ponto de entrada corporativo? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não haverá pailua de comando, sequência de requisições, bypass passo a passo, prova de conceito ou instrução que facilite abuso. O objetivo é transformar alertas técnicos em decisão. Quem deve agir, o que é confirmado pelas fontes públicas, quais incertezas permanecem. Porque o ângulo de inteligência artificial é real e o que muda agora para times de segurança, plataforma, dados e engenharia. Primeiro, o contexto. DBGPT é um projeto associado a aplicações de dados com modelos de linguagem. Esse tipo de ferramenta costuma conversar com bases, arquivos, conectores, painéis e fluxos de análise. Papers GPT-4 vive em outro espaço, o de pesquisa e produtividade acadêmica, conectando leitura de artigos e interação com modelos. São produtos diferentes, mas a lição é a mesma. Quando uma ferramenta de inteligência artificial entra no ambiente, ela quase nunca fica isolada. Ela recebe documentos, chama apps, processa respostas de modelo, guarda histórico e às vezes executa ações em nome do usuário. A primeira falha CVE 2026-73034 foi publicada pela NVD em 11 de agosto de 2026. A descrição pública aponta DBGPT versão 0.8.1 e fala em vulnerabilidade não autenticada de peça transversal que permite a atacantes remoto descrever arquivos arbitrários em qualquer local do servidor ao injetar sequências de travessia de diretório no cabeçalho user_id de uma função Python de upload. A pontuação registrada na coleta foi crítica, 9.8. Esse é um resumo suficiente para a defesa, e também é o limite seguro. Não vamos demonstrar caminho, nome de endpoint ou técnica operacional, além do que já está no registro público. Por que escrita arbitrária de arquivo é tão séria? Porque arquivo não é só arquivo. Dependendo do local, do usuário de execução e da arquitetura, escrever um arquivo pode significar alterar configuração, plantar conteúdo que será processado depois, interferir em jobs, quebrar integridade, preparar persistência ou provocar execução indireta. Em ambientes de inteligência artificial, o risco fica mais sensível porque uploads são comuns, documentos para análise, bases de conhecimento, anexos de chat, artefatos de treinamento, logs e dados temporários. Se a aplicação de upload aceita uma identidade enviada pelo cliente e transforma isso em caminho de escrita sem controle rígido, a fronteira entre usuário e servidor enfraquece. A segunda falha CVE 2026-73032 também foi publicada em 11 de agosto. A descrição pública aponta Papers GPT-4 0.6.1 e diz que a vulnerabilidade permite execução remota de JavaScript quando um endpoint de LLM retorna código malicioso que é passado sem saneamento para window.eval em um arquivo de interface. A frase importante aqui é: resposta do modelo não deve ser código confiável. Mesmo quando a origem parece ser um provedor configurado, a aplicação precisa tratar a saída como dado não confiável, especialmente se o usuário pode escolher endpoint, prompt, documento ou integração. Esse é um dos pontos centrais de segurança de inteligência artificial em 2026. A aplicação não pode terceirizar confiança para o modelo. Um LLM pode resumir, classificar, responder, gerar rascunho e ajudar na pesquisa. Mas se a interface pega texto retornado e executa como JavaScript, a saída deixa de ser conteúdo e vira controle. Isso muda o modelo de ameaça. O atacante pode estar no endpoint no caminho de integração, no documento que influencia a resposta, ou em uma configuração mal validada. Para a defesa, a regra é simples. Saída de modelo deve passar por validação, escape, a lovelace e separação de privilégios antes de tocar execução.
A linha do tempo reforça a urgência. Na mesma janela de 24 horas apareceram outras falhas críticas em Microsoft Azure Kubernetes Service, Windows Deployment Services, Adobe Campaign Classic, Adobe Commerce, Maxkey e Siemens Simatic IoT 2050 com Node-RED. O Cyber Report escolheu DBGPT e PapersGPT porque eles representam uma mudança estrutural. A superfície de ataque de inteligência artificial saiu do debate abstrato e aparece em componentes reais, com CVS reais, em ferramentas que equipes podem instalar rapidamente para acelerar trabalho. O que é confirmado? Confirmado. A NVD publicou CVE 2026-73034 para DBGPT v0.8.1 com descrição de PS traversal não autenticado e escrita arbitrária de arquivos. Confirmado. A NVD publicou CVE 2026-73032 para PapersGPT for Zotero 0.6.1 com descrição de execução de JavaScript por retorno de endpoint LLM, enviado a eval sem saneamento. Confirmado. As referências públicas incluem repositórios, issues e commits no GitHub. Confirmado. O feed SysAKEV foi consultado como fallback de exploração conhecida. Incerteza. Este relatório não confirma a exploração ativa, vítimas, campanha criminosa, vazamento real, nem que toda a instalação esteja exposta do mesmo modo. Agora, impacto prático. Para DBGPT, a pergunta defensiva não é apenas se existe uma versão vulnerável. É onde essa aplicação está rodando e com que privilégio. Está em uma estação de laboratório? Em um servidor de dados? Em Kubernetes? Atrás de autenticação? Com volume montado? Com acesso a credenciais de banco? Com conectores para data varelhose? Com permissão de escrita em diretórios sensíveis? Uma CVE crítica muda de gravidade operacional quando encontra segredo, rede interna, token de nuvem ou dados regulados. Para PapersGPT, o impacto prático passa pela confiança no fluxo de pesquisa. Zotero e ferramentas acadêmicas lidam com PDFs, notas, bibliotecas, metadados e plugins. Quando um plugin usa LLM, ele pode interagir com endpoints externos, respostas geradas e renderização local. Se uma resposta vira execução de JavaScript, o risco deixa de ser apenas conteúdo incorreto. Pode afetar seção, dados locais, integridade de notas e, dependendo do ambiente, abrir caminho para ações no contexto do usuário. Mais uma vez, o modelo não precisa ser malicioso por natureza para a aplicação ficar vulnerável. Basta tratar texto como código. O ângulo de inteligência artificial aqui é real, não decorativo. Muitas empresas criaram pilotos internos de copilotos, chat com documentos, agentes de dados e assistentes de pesquisa. Em alguns casos, esses pilotos não passaram pelo inventário tradicional, não entraram no ciclo de patch, não têm dono claro, usam tokens pessoais e rodam com permissões amplas. A inovação é legítima, mas a defesa precisa acompanhar. Ferramenta de inteligência artificial que recebe documentos e escreve arquivos é aplicação web. Plugin de inteligência artificial que executa a resposta é superfície de execução. Agente que chama ferramentas é identidade delegada. Nada disso deveria viver fora do controle de segurança. O que muda agora? Primeiro, inventário imediato. Procure DBGPT, PapersGPT, plugins de Zotero com LLM, painéis de RAG, notebooks compartilhados, demos de agentes e serviços de chat internos. Não procure apenas no CMDB formal. Procure em clusters, repositórios, máquinas de data science, compose files, notebooks, imagens Docker, ambientes de pesquisa, workations de engenharia e ferramentas publicadas atrás de túneis temporários. Shadow inteligência artificial vira risco quando vira serviço. Segundo, versão, atualização e retirada temporária. Se DBGPT 0.8.1 ou PapersGPT 0.6.1 estiverem em uso, consulte as referências oficiais, issues e commits do projeto antes de manter exposição. Se não houver correção empacotada clara para seu ambiente, reduza a superfície, desligue acesso externo, coloque atrás de VPN e autenticação forte, remova permissões de escrita desnecessárias, rode com usuários sem privilégio, separe volumes e limite conectores. Em segurança defensiva, tirar da internet por algumas horas pode ser a diferença entre incidente e manutenção planejada. Terceiro, endurecimento de upload. Toda aplicação de inteligência artificial que aceita arquivo precisa validar nome, tipo, tamanho, caminho, extensão, conteúdo, diretório final e permissões. O caminho final deve ser decidido pelo servidor, não por EAD, parâmetro ou dado controlado pelo cliente. Use diretórios dedicados, nomes aleatórios, a lovelist, armazenamento objeto quando possível e processos sem privilégio. Logs de upload devem registrar metadados suficientes para investigação, mas sem vazar conteúdo sensível. Quarto, endurecimento de respostas de modelo.
Nunca execute resposta de LLM como JavaScript, Shell, SQL ou expressão dinâmica sem camada explícita de validação. Evite eval. Quando a aplicação precisa representar ações, use formatos restritos, esquemas, validação de tipos, a lovelist de comandos internos e confirmação humana para ações sensíveis. Conteúdo gerado deve ser renderizado como texto seguro. Se houver HTML ou Markdown, aplique sanitização robusta. Se houver ferramentas, separe a autorização do usuário, política do agente e escopo técnico. Quinto, segredos e conectores. Revise quais chaves essas ferramentas carregam. Tokens de OpenAI, Anthropic, provedores internos, bancos, GitHub, Cloud, S3, Sotorage, Gira, Slack, e-mail e data Vareliose. Uma ferramenta de inteligência artificial comprometida pode ser menos interessante pelo código dela e mais interessante pelos conectores que ela possui. Rotacione credenciais se houver exposição suspeita, reduza escopos, remova tokens pessoais e prefira identidades de serviço com permissões mínimas e auditoria. Sexto, logs e caça defensiva. Sem ensinar exploração, procure sinais de uploads com nomes ou caminhos anormais, tentativas de escrita fora de diretórios esperados, erros de permissão, criação inesperada de arquivos, reinícios de serviço, alteração de configuração, chamadas a endpoints LLM não reconhecidos, respostas contendo padrões de script onde deveria haver texto, e mudanças no comportamento de plugins. Preserve logs antes de normalização e antes de limpeza automática. Em ferramentas de inteligência artificial, o histórico de conversa também pode ser evidência, mas precisa ser tratado como dado sensível. Sétimo, governança. A resposta não deve ser proibir inteligência artificial de forma genérica. Deve ser classificar. Um protótipo local com dados públicos exige controle diferente de um agente conectado a documentos internos e banco de produção. Defina categorias: experimento local, aplicação interna, aplicação com dados sensíveis, agente com ações e ferramenta exposta a terceiros. Cada categoria precisa de requisitos mínimos de autenticação, patch, login, segregação, revisão de dependências e dono operacional. Para equipes executivas, a mensagem é direta: inteligência artificial corporativa aumentou a velocidade de entrega, mas também encurtou o caminho entre dado sensível e aplicação experimental. CVS como as de hoje mostram que o risco não está apenas em modelos gigantes ou fornecedores famosos. Está no plugin pequeno, no app open source baixado para acelerar um projeto, no container que ficou rodando depois da prova de conceito, no notebook que virou serviço e no endpoint LLM configurável que ninguém revisou. Checklist final. Inventarie DBGPT, Papers GPT e ferramentas de inteligência artificial semelhantes. 2. Confirme versões e correções nas referências oficiais. 3. Remova a exposição pública enquanto valida risco. 4. Rode serviços com privilégio mínimo e volumes restritos. 5. Trate upload como fronteira crítica. 6. Nunca execute saída de modelo como código sem validação estrita. 7. Revise tokens e conectores. 8. Monitore uploads, arquivos criados, endpoints LLM e comportamento de plugins. 9. Inclua Shadow inteligência artificial no processo de vulnerabilidades. A resposta para a pergunta dramática é esta: quando uma ferramenta de inteligência artificial aceita arquivos, chama modelos e toca dados internos, ela já deixou de ser experimento isolado e passou a ser parte da superfície de ataque. DBGPT e Papers GPT são alertas diferentes com a mesma conclusão defensiva. Inteligência artificial precisa de inventário, patch, sandbox, validação de entrada, validação de saída e privilégio mínimo. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva sem sensacionalismo, com foco no que precisa mudar hoje.